Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só consertar aqui o som. Boa noite, pessoal, você que está chegando, você que vai assistir na sequência, sejam todos bem-vindos à nossa live. Deixa eu ver se o nosso convidado está aqui ao vivo ou ainda não. Boa noite, Andréia, Edu Farias, quem mais está chegando? A Tati, Arthur, nosso convidado, querido convidado de hoje, Thay Molina, sejam todos bem-vindos. Vocês que irão assistir agora ou na sequência, está aqui o nosso aluno do Mackenzie, Luciano, está aqui, o Jorge, quem mais? Daqui a pouco vão entrando os demais. Eu vou aqui já falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, nessa nossa perspectiva de trabalhar as carreiras jurídicas. Quando o Arthur estiver aqui ao vivo com a gente, eu vou falar mais uma vez um pouquinho sobre o projeto e tal. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a carreira do MP, o promotor de justiça, quais são os requisitos de ingresso na carreira, o que é necessário, né? Então eu já vou inserir aqui o nosso convidado, o Dr. Arthur, meu querido conterrâneo aqui de família Moreira Barbosa, muito querida por todos aqui. Eu estou falando de Cachoeira Paulista, então, mais do que suspeito para trazer elogios, né? Sou lorenense de nascença, mas cachoeirense de coração. Vamos aqui aguardar. Já inseri o Arthur. Vamos ver. Olá, Olá, tudo bem? Arthur. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Que Prazer estar aqui, honra poder contar com você aqui na nossa live. Seja bem-vindo. com certeza, representando, né, o Vale do Paraíba aqui em São Paulo, né? Pois é. Invertemos os papéis. Agora eu estou em Cachoeira, você em São Paulo, mas o Vale está bem representado. Muito melhor do que quando eu estava aí, viu? Está melhor representado aí em São Paulo. Verdade. Seja bem-vindo. Obrigado, né? Ô Arthur, para poder aqui, às vezes, esse projeto ele nasce dentro do Mackenzie, então, um projeto integrador que nós temos lá, são projetos que antecipam as clínicas jurídicas dos alunos, né? E nesse semestre eu estava aqui responsável por uma turma em Alphaville, onde trabalharia com os alunos as carreiras jurídicas, o que é necessário para ingressar, aqueles que têm a intenção de seguir as carreiras jurídicas, advocacia pública, MP, e carreira também não jurídica pública, mas jurídica, como advocacia privada. Falamos já com o Marco Antônio quanto à atuação acadêmica, científica na área do direito. E hoje, para que todos saibam, então, nós vamos trabalhar um pouco sobre o Ministério Público, que é necessário para que você possa pleitear e ter o segmento. Eu quero escutar um pouco dos desafios que você encontra na profissão, conhecer um pouco da sua história, né? Como é que foi até a sua aprovação. Então, esse nosso bate-papo ele tem essa ideia de passar um pouco das carreiras jurídicas e hoje com foco aqui no MP. E já nesse bate-bola aqui, né? Vai ser um bate-papo, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho falasse realmente de início de você, o que você faz, enfim, e aí falar um pouco do MP. E na sequência a gente segue aí para até eventuais dúvidas que existam aqui, eu vou lendo e vou te passando. Mas de início, pode se Isso. apresentar, mas falar um pouquinho do MP. Como é que o que faz o promotor de justiça, né? Perfeito, sabe? É isso aí, vamos lá, né? Eu tive recentemente também contando para alguns alunos a respeito dessa aí. O pessoal tem muita curiosidade, né, para saber, né, sobre o Ministério Público, a magistratura e agora a defensoria, né, mais recentemente. E são carreiras, né, muito bacanas e a gente tem bastante coisa para falar aí para esses alunos aí, para ver se inspira um pouco eles aí para seguir, né, os sonhos deles aí, né, nas carreiras públicas, que tem muita coisa bacana. Então vamos lá, né? Começando pelo Ministério Público, né? Ele tem inúmeras atuações, né, em praticamente todas as áreas do direito, com exceção ali da área tributária, né? Que o Ministério Público não atua muito, mas a gente tem grande atuação na área criminal, né? Então todos os casos envolvendo, né, delitos, vai ter sempre a presença do promotor que vai estar fazendo na acusação ali, e temos também a participação em todos os casos envolvendo família, né, os alimentos, os divórcios, etc. E tem estou tentando resumir, né, porque são muitas áreas de atuação. Né, a gente tem a área da infância e juventude, né, tem os menores, né, que estão em casas de acolhimento, né, porque tem algum problema com a família, etc. Mas a parte que eu acho que é mais instigante, que eu acho que tem sido aí, o grande motor do Ministério Público mais recente aí, dos últimos anos, tem sido a área dos direitos difusos e coletivos, né, que basicamente é a defesa, né, do meio ambiente, do consumidor, da moralidade administrativa. A gente tem visto aí grandes atuações aí por meio de ações civis públicas,
por meio de ações de improbidade administrativa, né, acordos, né, nos últimos anos nós tivemos a Lava Jato e recentemente inúmeros acordos agora aqui também no estado de São Paulo. Acabou de sair hoje que o Ministério Público de São Paulo já reverteu mais de 70 milhões para o combate ao Covid. Então, assim, é uma instituição que não parou de trabalhar, está lutando aí para conseguir. Eu tive a honra de poder participar na segunda-feira do FID, né, que é o Fundo de Interesses Difusos e Coletivos, e lá nessa segunda-feira nós destinamos 20 milhões em razão de um pedido do Ministério Público aí. Então, a gente está... né, o Ministério Público atua bastante aí nessa questão da saúde pública também, né? Acho que hoje é a área que mais está sendo demandada. Mas eu acho que essa área mais nova aí dos direitos difusos, né, que atende a coletividade, né, a cidadania mesmo, e toda a sociedade, eu acho que é a área mais interessante, assim, que é uma área mais nova, né? Ninguém duvida, né, da expertise de um promotor na atuação criminal, porque ela é muito tradicional. Então, né, todo mundo já vê um promotor, já imagina ele lá brigando num júri, né, gritando lá, pedindo a condenação, né, por o caso, mas hoje em dia a gente tem essas outras áreas também que acho que causam resultado aí na sociedade bem bacana. Eu estava acompanhando as notícias, eu vi que, né, os promotores estavam pedindo, né, para não cortarem a água, né, e das pessoas mais vulneráveis. Legal. Enfim, tem várias, agora nessa pandemia, enfim, tem várias atuações aí muito bacanas aí. As pessoas que querem mudar o mundo, com certeza tem que vislumbrar aí no Ministério Público aí uma possibilidade de Grande carreira. possibilidade, né? Arthur, você falou duas coisas legais aí. Aliás, tudo que você está falando é muito interessante, mas duas coisas pensando na experiência em sala com os alunos, sobretudo aqui do Mackenzie, e que traz justamente selos que às vezes a gente atribui à atuação da MP. A primeira foi a questão ministerial, trabalhando nos difusos, né? Você ainda deu aí a síntese da figura do promotor no plenário do júri. Então, duas coisas que eu gostaria de trabalhar com você. Primeira delas, como que o promotor de justiça pode fazer? Vamos imaginar essa situação de pandemia. Nós estamos vendo, de fato, o MP muito atuante em todos os âmbitos, todas as esferas, né? PGR, tudo bem, temos críticas, às vezes, pontuais quanto a posturas, enfim, mas nós temos o MP atuando em nível federal, estadual e municipal dentro das comarcas aqui. Mas de que forma que o MP pode agir para, por exemplo, o MP pode pedir medicamento, né? O MP pode pedir a concessão de um tratamento médico para uma criança, uma insulina, uma bomba de insulina, que é algo comum até a gente ver no judiciário. Essa atuação primeiro nos difusos. Como que funciona? A pessoa vai até o MP fica sabendo e faz por conta própria? Como que seria isso? Não, perfeito. Isso aí, principalmente no interior, a gente é muito demandado a respeito disso, né? Eu trabalhei aí muitos anos aí da minha carreira nas cidades pequenas e, né, eu cresci também, né? A gente cresceu numa cidade pequena, então a gente sabe a realidade aí. E por muitos anos o Ministério Público foi uma instituição que pediu muito medicamento, né? Entrava com ações para garantir medicamento para aquela pessoa ali que estava com uma doença no qual o SUS não estava fornecendo por alguma razão medicamento, ou conseguiu uma internação que por alguma outra razão ali no hospital regional não estavam conseguindo uma vaga na UTI, etc. E é lógico, analisando as circunstâncias do caso concreto e vendo realmente a necessidade, a urgência, a gente já entrou com muito desse tipo de ação. Agora, nos últimos anos, em razão do crescimento e a expansão da Defensoria Pública, a gente está tentando fazer uma atuação mais estratégica, que é até mais inteligente. Esses casos meramente individuais, dá para deixar que a própria OAB, né, pelo convênio, ou a Defensoria mesmo, ingresse com a ação individual, solicitando aí o tratamento, o medicamento, etc., e deixar ao promotor a incumbência de fazer análise do problema da saúde em si, né? Do por que está faltando vaga, por que está faltando medicamento, quais medicamentos que o seu município não está fornecendo. Aí você pode, né, fazer reuniões com o prefeito, com o secretário da saúde, tentar entender o porquê que está faltando isso, por que a gente não tem aquilo, e tentar fazer proposições, né, e até em último caso entrar com ações para conseguir isso. Uma demanda muito parecida que a gente tinha nesse sentido era com relação à falta de vagas em creches. Eu mesmo já atendi inúmeras mães que se desesperam e falam que, né, vão perder o emprego, se não conseguir, não tem ninguém para deixar o filho. E nossa postura era a mesma, né? Em caso de urgência, a gente pode lá entrar com a ação para conseguir aquela vaga para a criança,
mas em regra a gente deixava essa incumbência para a OAB ou para a Defensoria e nós passávamos a instaurar um inquérito civil, né, para investigar o porquê que está faltando vaga naquela cidade. Na minha primeira comarca eu passei, tinha já uma creche em construção, mas não estava terminando, então a gente começa a tomar outras medidas, primeiro, né, para assegurar que Isso, né? essa creche. Outra, incentivar que numa creche já existente que consiga ampliar uma determinada sala, que a gente possa fazer um novo concurso para contratar mais profissionais. Às vezes a falta de profissionais, você tem que entender o problema no aspecto macro. Sim. E aí passar a fazer recomendações, sugestões, reuniões para tentar enfrentar o aspecto no âmbito coletivo, né? Acho que essa é uma grande diferença da Defensoria para o Ministério Público. O Ministério Público ele vai atuar no macro, né? E a Defensoria tem essa atuação pontual mesmo, né? É interessante. E, assim, o Ministério Público não vai atuar, então, só em casos criminais. Muito pelo contrário, nós temos um rol de direitos sociais aí na Constituição em que o Ministério Público vai buscar. Entender, a gente consegue perceber que avança até as políticas públicas que são adotadas precariamente quando são, né? E a Constituição estabelece alguns limites, o MP está em cima ali para que isso seja cumprido, né? Nitidamente a gente enxerga. E a outra expressão que você usou foi da pessoa, né, aguardar a imagem eu trabalho em linguagem jurídica com eles, e a gente fala um pouco da linguagem técnica, né? E aí a atuação no tribunal do júri, né? A gente sempre trabalha algum caso ali concreto, conto muitas dessas, entre aspas, fofocas jurídicas, os casos concretos, mas públicos que já aconteceram, casos famosos. Necessariamente o Ministério Público ele vai pedir a condenação ou ele pode se convencer, pensando agora no âmbito do Tribunal do Júri, ele pode se convencer que, olha, eu acho que ele está falando verdade, as provas estão conduzindo a pensar isso. O MP ele pode também atuar assim, pedindo, se ele perceber que o sujeito não é para ser condenado, ele tem essa atuação, ou é obrigado de pedir a condenação? Então, isso é uma dúvida bem frequente, né? Porque a gente está muito acostumado, né, a ver nos filmes, etc., o promotor sempre indo até as últimas consequências, né, pedindo a condenação a qualquer custo. E então a gente se acostumou. Até porque a gente pensa assim, isso continua sendo uma regra, né? Aí, em regra, a gente vai pedir a condenação no plenário. Por que eu digo isso como regra? Porque tem todo um processo para analisar, né, a produção da prova. Então é muito difícil que chegue no plenário e assim, um caso sem nenhum outro elemento, porque se não tivesse elementos, provavelmente você teria arquivado aquele inquérito, ou o juiz não teria deixado pronunciar, mas enfim, essa é uma regra. Agora, chegou lá no plenário, se teve uma produção probatória ali, ok, se o promotor, né, ficou na dúvida, no plenário a dúvida favorece o réu, né? Se você não tem segurança para pedir uma condenação, você não tem que pedir. Eu mesmo, né, já fiz vários e vários pedidos de absolvição, porque, né, cheguei lá sem esse convencimento ali necessário, né? A gente não pode mandar uma pessoa ali para ficar, uma pena mínima ali do homicídio qualificado são 12 anos. Você não pode mandar uma pessoa 12 anos para a cadeia sem ter essa segurança ali de que realmente ele foi o causador desse homicídio, né? Mas uma outra discussão também que é o inverso, né, que muita gente não pensa, mas é o contrário. Eu estava vendo ontem uns promotores do júri discutindo e eles estavam falando que é uma hipótese que a gente não pensa, que é a inversa. Daí o promotor pedir absolvição e os jurados acabarem condenando. Porque isso pode acontecer também, né? Os jurados ele têm a plena liberdade, né? Eles não têm que ali decidir nem pelo que o promotor está falando, nem pelo que o advogado está falando. Eles têm, né, a livre convicção deles lá, não precisa motivar a decisão, né? É uma decisão imotivada, né? Um dos únicos casos no direito que a gente sai uma decisão sem motivação, né? Uma exceção aí da Constituição. E aí, nesse caso, eu vi um promotor contando que ele pediu uma absolvição, mas assim, ele expôs toda a parte probatória e ele falou que ele não estava convencido. Agora, se os jurados entenderam que pela exposição dele já era suficiente para condenar, tudo bem. Faz parte, assim, o promotor tem que expor os fatos, contar como aconteceu, como não aconteceu, né? Qual que foi a participação do provável réu e aí ele fica à vontade lá. Mas é interessante, é uma hipótese muito curioso. A absolvição eu mesmo já pedi várias vezes, agora nunca aconteceu dos jurados condenarem quando eu pedi absolvição, né? Mas é uma possibilidade. E aí, neste caso, por exemplo, poderia até... Temos aí a situação de anulação do júri quando é manifestamente contrário, né, ao que o procedimento todo traz, não é? Tem uma situação que o promotor mesmo atuaria aí nisso. Com certeza, né? Tanto o promotor quanto o réu podem recorrer se for manifestamente contrária à prova dos autos, né? Mas agora eu imagino uma situação que haja uma dúvida.
há uma dúvida, né? O Uhum. sujeito, por exemplo, ele estava no local do crime, mas não dá para ter certeza se foi ele ou não que matou. Arthur, tenho aqui umas mensagens, aliás, estou vendo aqui, André Barbosa, né? Seu primo, né? O André? Isso, André isso. Mauro? É. Então, se ele estiver ainda aqui, um abraço, grandes Ah, legal. personalidades aqui de Cachoeira. E veio uma pergunta aqui, minha aluna, Márcia Firmino, aqui de Alphaville, aqui não, lá de Alphaville, então, Cachoeira. Ela está perguntando assim, se tem um tempo para que seja feita, né, essa análise de todas as provas. Que tempo que você vai fazer essa análise para ver se ele realmente é culpado ou não, se você pede absolução ou não? Ah, então, no júri, né, o primeiro ato do júri é a oitiva de todas as testemunhas ali que foram arroladas para o plenário, né? Então, antes de começar o promotor a falar, do defensor falar, começa a oitiva das testemunhas. E às vezes essas oitivas são longas, né? Não existe um prazo ali que você tem que interrogar, falar com a testemunha em 5 minutos, 10 minutos. Eu já vi testemunha que ficou mais de uma hora fazendo ali seu depoimento. Então, normalmente a gente arrola ali uma cerca de 5 testemunhas. Se o Ministério Público, né, o promotor arrolou 5, a defesa 5. Se elas falarem por mais de uma hora, pode acontecer ali, só dessa parte da prova ali, né, durar algumas horas, especialmente nos casos complexos. Né? A gente vê esses casos famosos aí, né, Carandiru, Matsunaga, etc., Nardoni, todos duram, né, 2, 3 dias, uma semana às vezes. Isso porque, né, Uhum. a parte probatória foi se estendendo. A hora que acabar todo esse encerramento ali da oitiva de todo mundo, né, a gente faz a oitiva do réu por último, né, o interrogatório, e aí o promotor vai ter, né, 1h30 para falar como regra, e depois, né, a defesa 1h30. Mas essa parte probatória não tem um limite ali, pode se estender bastante. A Vai ideia, de depender. fato, é estancar dúvidas, né? Verificar se a persecução vai, de fato, encontrar se foi ou não culpado, se é ou não culpado, né? Então, para a gente chegar ali, né, já teve todo um processo anterior, né, a primeira fase do júri, né, tem todo, é um rito, é um processo normal, né, a gente primeiro Uhum. tem o inquérito policial normal para apurar ali quem que foi o autor desse crime, depois, né, segue no processo normal, né, a gente, é igualzinho o processo de qualquer outro crime, só que daí o final, ao invés do juiz 10, 20 anos, 5 anos, 1 ano, ele vai lá e manda a pessoa para o plenário do júri, né, e aí, aí que a gente vê o júri, todo mundo fica só com essa segunda fase do plenário na cabeça, né? Que é o que aparece. Existiu, né, Uhum. todo um processo ali, né? Então já teve muita prova ali, né? Geralmente você chega no júri, você vai estudar um júri, vê um calhamaço assim de vários volumes ali para você estudar, né? É. A Márcia ainda reiterou que a pergunta se essas provas vêm dos dois lados, né? Vem dos dois lados, tanto o advogado que vai Mas, buscar a produção de provas e o promotor, né? Devido ao processo legal. Aqui nós temos a plenitude da defesa ainda nessa segunda fase do júri, né? Mais do que somente a ampla defesa. É bem interessante, o estudo do júri é uma arte, de fato, porque tem muitas coisas interessantes, né, para trabalhar aqui. E, Arthur, eu queria que você, nesse momento também, pudesse explicar um pouco para a gente, assim, temos uma noção, nós estamos aqui falando com foco nesses alunos do primeiro ano, temos ainda uma noção ainda obscura ali do que pode e o que não pode fazer o promotor, mas teremos aí outras disciplinas que vão clarear também, a ideia é não estancar aqui, obviamente, nem daria, mas o que é preciso para ser promotor, né? Você tem que ser amigo do Procurador-Geral de Justiça, você tem que fazer concurso, é nomeação, é sorteio, como é que funciona? Seria bom se fosse assim. Como funciona? então. Aí é engraçado, né, que a gente está acostumado com essas séries americanas que mostram, né, tem várias que mostram lá os promotores, né, americanos, né, fazendo o caso. E é engraçado que o sistema deles é bem diferente do nosso, né? Lá tem uma indicação política, né, muito mais forte do que aqui. Aqui no Brasil a gente tem né, a recursos públicos para tudo. Então, né, todas as carreiras públicas, né, os cargos efetivos são realizados por meio de um concurso público, né, de provas e títulos. Aqui, então, por exemplo, se alguém quiser isso aqui no estado de São Paulo, né, o primeiro passo, né, é concluir a graduação, né, que é obrigatório para todo promotor, né, ser graduado, ser bacharel em direito. O segundo passo é ele comprovar 3 anos de atividade, né, isso mais ou menos uns 15 anos, a gente teve uma emenda constitucional para obrigar
esse prazo de no mínimo 3 anos de atividade. Essa atividade jurídica normalmente é feita, né, pela advocacia mesmo, né? Então, a regra é você se formar, passa na OAB já no quinto da faculdade, se for um aluno dedicado, e aí já começa a atividade jurídica, faz os 3 anos de atividade, e aí sim você pode prestar o concurso. Aí, e o concurso, né, para promotor, né, assim como o do juiz, né? Nossa, não sei se deu uma travada aqui. Eu vou tirar você e te incluo novamente, só um segundinho. Só aqui consertar. A tecnologia às vezes deixa a gente refém. Aproveitando, mandar um abraço para o Ademar, aqui, psicanalista. Acabei de ver aqui. Bom, mais um conterrâneo. Seja bem-vindo. Deixa eu ver se agora vai melhorar aqui. Vamos ver. Mas esse concurso é bem longo, pode até passar de um ano, viu? Aproveitando esse Arthur aí. Arthur, ficou melhor aí? Consegue me ouvir? Eu voltei aqui. Tava ruim, né? Então às vezes quando der uma travada assim, eu te excluo e insiro novamente. Bom, então você colocava aqui, primeiro passo é, de fato, você concluir a graduação em Direito, ser bacharel e a possibilidade da atividade jurídica aí por 3 anos, uma delas é a advocacia, né? E aí acho que paramos aí, foi na hora que travou. Então, perfeito, né? Então, né, depois desses 3 anos, né, a pessoa vai se inscrever no concurso, né, que assim como da magistratura, vai existir aquela primeira fase que a gente já está acostumado, com prova-teste, né? Em regra aí, pelo Brasil afora, são 100 questões, testes, né? Múltipla escolha. E passada essa primeira fase, né, temos uma prova escrita, que normalmente vem questões muito parecido com a segunda fase da OAB, né? Vem questões escritas, só que além disso tem geralmente uma dissertação e uma peça prática, né? No caso do promotor, normalmente cai uma apelação, uma contrarrazão, alguma coisa que o promotor faz. É muito parecido até com a segunda fase do OAB. E lógico, né? Numa magistratura vão pedir uma sentença, né? Que é o que o juiz faz. E passada essa segunda fase, né, escrita, né, dissertativa, a gente vai chegar na última fase, que é a fase oral, né? Que é uma das mais interessantes, que é pública, né? Todo mundo pode assistir temida, fase oral. Até mês passado o público estava fazendo provas orais lá, eu mesmo fui assistir, é legal de ver os colegas lá nervosos, né? De ver sofrer, no né? microfone De ver... lá no meio de uma audiência de pessoas. Não, mas depois que fica aliviado. Ixi, travou de novo. Deixa eu ver. Você está conseguindo me ouvir, Arthur? São muitas lives acontecendo ao mesmo tempo, né? O Instagram dá uma travada. Voltou, acho que agora voltou. Consegue me ouvir? Voltou o áudio? Agora que eu vi aqui a mensagem, o psicanalista que estava é o Deco. Se for Deco da padaria, eu sei quem é. O Deco, pai do amigo meu, estudou comigo. E jogava uns tênis, hein, Deco, há muitos anos atrás. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui o Arthur. Estávamos então falando da última fase, a fase oral, né? A fase temida em qualquer fase, em qualquer concurso jurídico. Isso que é importante ao longo dos estudos de preparação para concurso, não ficar também só na leitura doutrinária, só que, embora não seja aconselhável, você tem que buscar uma leitura mais sintética, mas buscar também treinar outras habilidades. A fala vai ser uma importantíssima, né? Seja olha, eu vejo os alunos aqui no convencimento, na oratória, na linguagem, né? Enfim. E, Márcia, enquanto eu aguardo aqui, tomara que o Arthur consiga voltar. O Instagram realmente com muitas conexões simultâneas, lives em todo lado, né? Acaba não suportando muito tempo. Deixa eu tentar novamente. Mas respondendo agora a pergunta da Márcia, a Márcia disse se demora 1 ano. Márcia, cada concurso tem uma peculiaridade. Em média, a gente vai ter aí 1 ano para mais, né? Às vezes, um pouco mais rápido. Depende de quanto tempo leva para cada uma das fases, número de inscritos. Arthur, agora voltou aí? Tranquilo? Voltou. Tô tentando mudar o local aqui para ter uma internet um pouco melhor. Para melhorar. Mas olha, não é só a sua conexão, tem muito do Instagram. A gente estava falando aqui, é muita live acontecendo ao mesmo tempo. Então acaba não suportando a plataforma, fica todo mundo ao vivo. Mas então chegamos aqui na última fase, na temida fase. Você é muito sórdido, diz que vai lá assistir as fases orais para ver o povo sofrer, né? Então,
é gostoso de ver, né? Porque É você legal, é para legal. mesmo. Geralmente eu anoto o nome do candidato que eu estou assistindo, daí eu anoto se ele foi bem, se não foi. E Aham. foi assim que eu descobri, né, que tem muita gente que acha que essa fase oral vai ter ali uma pessoalidade, que vão dar preferência para filho de alguém, amigo de não sei quem. E aí eu descobri, né, primeiro por conta própria, né, eu não tenho nenhum Uhum. parente na justiça, né, no MP, não conhecia ninguém. E além disso, eu já fiz isso muitas vezes. Já fui anotar mais de 30, 40 candidatos que eu ia lá, não conhecia, anotava o nome e anotava se a pessoa foi bem, se merecia passar ou não. E chegava É, no final, eu olhava os resultados, assim, 99% das vezes aquela pessoa X lá bate. que batia assim, eu falava, esse cara foi bem, merece passar, passava. E o que eu falo, então assim, apesar de não parecer que é uma prova objetiva, né, a prova oral demonstra ali, pelo menos assim, os resultados do Ministério Público são muito condizentes ali com como a pessoa foi Com ali, né? desempenho, né? Legal. Antigamente os concursos tinham as fases, eu nem lembro qual que era, mas seria levavam-se as cartas de recomendação, isso seja para magistratura, PMP. Graças a Deus acabou com isso, porque você acaba excluindo muitos vocacionados da carreira, né? Privilegiando alguém que não, enfim, está buscando ali por qualquer razão. E não é justo com quem se prepara. E falando um pouco disso, já que você trouxe aí o passo a passo, né? Não é tão simples. Você foi muito sutil em falar que a prova da segunda fase lembra da OAB, porque da OAB, sem também tirar os méritos, mas a complexidade que nós temos no concurso público, seja a complexidade da prova, a exigência da banca e o nível dos candidatos, né? Arthur foi muito modesto em falar que é igual à OAB, porque Não, não, é, realmente você concorre com pessoas de ponta, né? Atletas de alto rendimento aí. não, com certeza. Não, o que eu quis dizer foi em relação ao modelo da prova, né? É que você é Os muito exercícios. educado, né? Não, o modelo é bem parecido, assim, né? Mas o problema é que na OAB, né, basta você acertar ali metade da prova que você estaria ali já aprovado, né? Vamos falar assim. Agora, né, Essa no é uma concurso distinção você, considerável, né? no É. concurso você não está concorrendo, né? Você está concorrendo na OAB você está concorrendo com você mesmo, né? Você precisa acertar ali metade da prova. Ó, o Agora, Deco, nosso conterrâneo aqui, está perguntando: durante a prova oral, as questões são objetivas? Não existe possibilidade da resposta ser subjetiva? Em direito, tudo depende, né? A gente já começa por aí. Como é que você responde sobre isso? então, mas isso que é interessante, né? Muitas questões a gente sabe que não existe uma resposta certa, né? Essa subjetividade faz parte do direito, né? Agora, na prova Uhum. oral, você vai conseguir medir ali se o candidato sabe argumentar ou não as várias teorias, as várias possibilidades, né? Inclusive para ver se É. ele não tem uma cabeça ali muito reduzida, se ele não souber, se Se ele não compreende. raciocina. Ele tem que entender a complexidade da vida e do direito, Sim. né? Geralmente a gente não tem uma resposta certa, né? Então você tem que. É isso que Eu, dá para ver o legal. perfil do candidato ali. Eu costumo usar de exemplo em sala, Arthur, eu dou aula de direito eleitoral para as carreiras públicas. Então, o pessoal que estuda para magistratura, MP, defensoria, também tem agora, procuradorias. E tem uma pergunta que ela parece muito óbvia, e eu acho que encaixa nessa pergunta que você está respondendo, Dé, complementando, como exemplo. O voto no Brasil é obrigatório? Né? Pô, tá lá na Constituição, 14, parágrafo 1º, falando que o voto no Brasil é obrigatório, fala quando é facultativo e quando é vedado. Só que a banca, quando pergunta essa, ela não quer saber o óbvio, né? Ela quer saber que você possa explicar a teoria que fala que não, o voto não é obrigatório, e muito pelo contrário, ele é facultativo na prática. E aí você traz essas complexidades daquilo que parece ser objetivo, e na verdade está buscando explorar a profundidade que você tem dos temas, dos assuntos, para a banca entender. Né? Se você é ou não merecedor daquele tão sonhado cargo que, né, exige, obviamente, uma preparação, embora você vai ter depois, né, preparação para ser promotor de fato na prática, você vai ter uma preparação. Aliás, podia até falar um pouco sobre isso. Mas você tem que ter um conhecimento considerável de cada uma das áreas em que vai atuar, né? E agora, eu já até esticando essa pergunta, você passou no concurso, já cai no seu colo, papum, põe no Google como ser procurador ou promotor, ou tem alguma preparação? Então, a gente tem uma preparaçãozinha, né? A gente faz. Ela é menor do que ela deveria ser, né? A meu ver. Que a gente tem 15 dias, né? Que a gente Nossa. chama da escolinha. Começa com 15 dias, depois chega a ser um mês, né? De preparação. Mas você faz 15 dias, aí você trabalha geralmente mais 15 dias, depois você volta para a escolinha mais 15 dias. Só que e até hoje de manhã eu tive até uma reunião na Escola Superior do Ministério Público, né, online, obviamente, mas eles estavam discutindo a respeito disso, como que deve ser essa escolinha, que a gente acabou de ter um concurso aí que,
né, tivemos vários aprovados, então a gente estava organizando como vai ser isso, porque não dá para ser muito teórico, né, porque a pessoa ela tem bastante conhecimento, precisa ser prático, então ela vai Uhum. precisar saber, e que nem no meu caso, eu lembro que eu passei lá, né, fiquei na escolinha, e assim eu fui começar a exercer mesmo o cargo de promotor numa segunda-feira, e já descobri que na terça de manhã eu tinha um júri. Então, Putz, assim, imagina, eu não sabia nada do caso, nunca, né, nunca tinha assistido um júri, nunca tinha feito nada, e de repente ali eu já estava me vendo que estudando coisa. um caso, que eu não conhecia o caso, não sabia quem era o réu, nada. Comecei na segunda e terça de manhã já estava lá brigando com o advogado já para. Caramba, que desafio. Então, é assim, geralmente, tudo bem que eu fui um dos azarados, né? Porque geralmente você tem uma preparação ali, o júri geralmente vai cair com você depois de alguns meses ali. Mas É. assim, Foi no cargo que eu sorteado. caí já foi na primeira semana já. Mas é bom, né? O choque, quando o choque é já grande no começo, você já Já fica acorda, preparado. né? Ô, Arthur, agora chegando aqui esse nosso último momento aqui, eu queria fazer uma pergunta que vai até responder aqui. Aliás, não é uma pergunta, mas uma provocação que vai responder o que a Márcia acabou de perguntar. Ela perguntou quanto tempo você é procurador. Na verdade, promotor. Procurador seria aí um passo à frente. Então, que vai ser a questão de tempo também, sabe? Pela sua capacidade, sabemos disso, sem dúvida. Então, explica um pouquinho, né, o que que você passou, o que que você fez, como que foi essa preparação, né? Quanto tempo você ficou estudando, como é que você fazia para estudar, e aí você já finaliza aí dizendo um pouquinho de quanto tempo você faz que você ocupa o cargo, quais são as projeções de carreira que você tem aí adiante. Não, perfeito. Então, minha história aí com o Ministério Público começou já na época da faculdade, né? Eu estava estagiando, né, em um escritório de advocacia, né, para conhecer como é que funcionava, e fiquei sabendo, né, estava no quarto ano da faculdade e fiquei sabendo da existência do concurso para estagiário do Ministério Público. Então eu me inscrevi no concurso, né, peguei o edital, estudei e aí acabei passando para estagiário do MP e comecei a trabalhar, né, já na área de difusos, né, especialmente com improbidade administrativa e meio ambiente. E aí eu fiquei lá alguns meses ali, praticamente um ano sendo estagiário do Ministério Público, e eu percebi que aquela ideia que eu tinha sobre o Ministério Público, que era aquilo que eu queria para minha vida, eu confirmei. Eu falei, não, é isso que eu quero. E ao mesmo tempo, daí eu já estava, né, isso o quarto ano praticamente da minha faculdade inteira, eu fiquei, né, de estagiário do MP. E aí no ano seguinte, né, quando eu já era no último ano, né, já estudando para a OAB, etc., acabou sendo aprovado um concurso que não existia antes, que é o concurso de analista do Ministério Público, ou assistente Legal. jurídico, que é um concurso, né, muito bacana. Na minha época ele ainda pagava bem menos, que hoje mais que dobrou o salário, né? Tudo bem que isso faz Há quase uns 10 nove, anos. né? 8, 9 anos. 8, 9 mil, né? Então, na minha época lá pagava 3.000, mas assim, isso também faz quase 10 anos atrás, né? Mas aí eu achei, né, para quem quer Ministério Público, seria a carreira ideal, né? Você já na faculdade, se você identificar esse é um dos seus objetivos na vida, né? Estagie no Ministério Público, depois comece a se preparar já para esse concurso de analista. Se não abre todo ano, abre ano sim, ano não, ou, né? Sempre ficar esperto. Acabou de abrir também, acho que ano passado teve um desse concurso. Isso. Uma amiga minha acabou de ser chamada para ser analista. Então, assim, sempre abre nesses concursos e, assim, você vai fazer o que o promotor faz. Então, você já começa a aprender ali a ser promotor, né? Antes de você ser promotor. Isso me ajudou bastante, né? Tanto a minha Legal. experiência como estagiário, quanto, né, depois eu fiquei os 3 anos de atividade jurídica, eu não precisei ser advogado, né? Eu me formei na faculdade e já ingressei como analista do MP. Então, a minha atividade jurídica, né, foram de 3 anos de assistente jurídico do MP. Aí, né, Legal. lá eu já fazia, né? O assistente faz tudo, né, que o promotor faz, né? Ele já faz todas as peças. Eu trabalhava com meio ambiente, depois eu fui para a área criminal. Então já fazia tudo ali, já fui pegando experiência na prática das peças, etc. Você não tem a caneta do promotor, mas você já faz tudo ali, prepara, né, deixa tudo pronto para o promotor, né, tenta fazer o melhor possível. E e nesses 3 anos, né, sempre, lógico, trabalhando e estudando, né, que eu acho que até é o que eu indico, né, tem aquelas pessoas que Uhum. falam, não, vou ficar estudando em casa, depois eu assino 5 peças. Eu Uhum. nunca recomendo isso para nenhum aluno. Eu falo que, primeiro, que isso é quase que uma falsidade, né, porque É, é. o ideal mesmo é você
ter 3 anos de efetiva prática mesmo ali, para você aprender, né? E Não é à aí toa, né? É necessário, de fato. é bem importante. Aí nesses 3 anos eu aprendi bastante e segui os 3 anos estudando. Então, Uhum. ali quando eu ia ter meus 2 anos e meio ali de formado, eu já abri o concurso, eu já me inscrevi e fui fazendo as provas, né? Eu já estava, na verdade, assim, com 1 ano e meio de formado, já abri um concurso que eu me inscrevi. Provavelmente não daria ali para... Se eu fosse aprovado naquele, não daria tempo, né, de eu completar meus 3 anos. Mas eu acabei Uhum. não passando mesmo, mas já foi uma ótima prova, né? Um Na teste. primeira, na segunda, como é que foi? Até de onde você foi? Então, eu cheguei a passar ainda na primeira fase, né? Ali eu tinha uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de formado, Pô, mas aí que quando legal. chegou na segunda fase, não dava. É porque assim, como eu decidi, né, estudar já para o concurso de analista da MP, eu já comecei a estudar muito já no quinto ano da faculdade. Então, se você Já for estava com uma somar, né, dá base boa. quinto ano da faculdade, 1 ano de formado, 2 anos de formado, eu já tinha ali 3 anos de estudo, né? E aí foi isso que acho que fez eu já. Mas aí eu não passei na segunda, aí, né, lógico, você tem que sempre seguir, perseverar ali, porque a gente sabe, né, que o futuro, né, dos estudantes, se você continuar ali firme e forte, né, estudando o máximo que você conseguir, né, mantendo sua sanidade mental, você É. vai ser aprovado uma hora. E aí eu fui prestando, né, tanto aqui como em outros estados, né. Eu sabia que assim, se em algum lugar eu ia passar. Eu até achei que eu ia passar em algum lugar do sul, porque eu fui indo para Santa Catarina, Paraná, onde ia ter no concurso eu ia. Eu sabia que eu queria virar Legal. promotor, agora onde eu ia virar eu não tinha como saber, né? E aí, né, Bacana. depois com 3 anos, né, acabou que deu para passar aqui em São Paulo mesmo, né? Você passou, em que ano que foi que você ingressou? Então, eu ingressei em 2014, então eu completei 14. 6 anos Que de legal. promotor aqui. Ah, você tinha perguntado, né, a respeito da carreira, né? A gente, Aham. quando ingressa, né, na promotoria, você necessariamente ingressa como promotor substituto. E tudo que eu falar aqui Uhum. serve para a magistratura também, né? O Sim. juiz entra como juiz substituto. As carreiras são semelhantes nessa parte. E aí você fica ali alguns meses de substituto, né? Eu acabei ficando pouco tempo, fiquei só 6 meses e eu já me inscrevi para ser promotor titular. E você necessariamente tem que passar por uma cidade pequena e depois, se você quiser continuar crescendo assim na carreira, que a gente fala, né, progredir, subindo nos níveis, você tem que passar numa cidade pequena, depois numa média e por fim, né, numa grande. Então, depois de 6 meses aqui em São Paulo, né, eu estava na região de São Paulo, Osasco, Barueri, Guarulhos, eu fiquei substituto, você fica rodando por aqui fazendo tudo que é necessário. Eu estava com minha filhinha aqui, ela foi até Beleza. a razão, ela foi até a razão de eu ter ido para o interior, Que porque legal. como eu estava com ela pequena, né, assim que eu passei, ela já nasceu. Então eu falei, já que eu já tenho filho, já vamos para o interior de uma vez, né? E aí eu fiquei depois, né? Fui para o Oeste Paulista, fiquei lá 3 anos, quase na fronteira com Mato Grosso do Sul. E daí passei numa cidade pequena por lá, depois numa cidade média. E aí eu já voltei para a Grande São Paulo, numa cidade já grande. E depois eu agora estou na capital, já faz cerca de 2 anos. Estou aqui na capital e para a colega que perguntou de procurador, né, esse nome técnico, né, é o último grau da nossa carreira, né? Então hoje eu sou promotor da capital, mas é muito difícil falar quanto tempo vai ser necessário, né? Mas assim, eu chutaria assim, coisa cerca de 20 a 25 anos para você, a hora que está aqui na capital, você conseguir virar procurador de justiça. Isso varia É questão de muito. abrir vaga também, né? Não é automático, né? Então, precisa abrir vaga, precisa ter as aposentadorias, né? Então, é muito difícil falar, mas hoje quem vira procurador é aquele que tem uma cerca ali de 20 alguns anos de capital, né? Uhum. Legal. Mas mas eu acho que o que importa, né, a gente não pode entrar na carreira querendo ser procurador, né? Porque o mais interessante é a ideia de ser promotor mesmo, né? Que é o que vai atuar ali, fazer as peças, atender o público, né? Fazer as audiências, fazer o júri, né? Isso que eu acho que é mais gratificante até. Legal. Olha, tô vendo muita mensagem aqui. Tô achando que você pediu para família e amigos entrarem na live para elogiar, para falar coisas boas aqui. Pior Como que eu nem... acontece comigo. Ó, tem muita gente aqui de Cachoeira que eu tô vendo. Ó. Francine. Deixa eu ver, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Saiu os nomes. Aí tem uma pergunta no meio aqui. André Romanelli, Felipe Almeida. Alguns, como eu estou de óculos e à distância, aliás, mesmo de óculos não estou sabendo reconhecer. A Francine guardei pelo sobrenome.
Carol Troglio, obrigado, Arthur, pela disponibilidade de ensinar. Parabéns. É um Todo dom, mundo, né? É um dom, né? Aliás, é um todo mundo. dom que se lapida. Ó, tem uma pergunta aqui, aliás eu já até passo ela contando que eu tenho informações privilegiadas de que você falava sozinho durante a preparação. Fazia faxina no apartamento, ouvindo audiobooks e falando junto. Pior, A pior, pergunta né? Seu irmão que me contava. tem que confessar Ó, ali que faz parte, né? São técnicas de aprendizado. Eu não sei o pronome, mas é Pardini, o sobrenome, perguntando: a dedicação plena durante a faculdade é essencial para a aprovação ou é a prática? E aí, o que você disse? então, eu acho que é a mistura dos dois, né? Eu lembro que no começo da faculdade, né, no primeiro ano da faculdade, e eu falo isso para todos os meus alunos também, minha média geral foi 5,5. E, inclusive, eu peguei uma DP direto, assim, que eu fiquei com uma média de 2, e lá na faculdade você não podia nem Nossa. fazer aquela prova final para tentar sair da DP, porque, né, foi uma Uhum. nota muito baixa. Mas a partir do segundo ano, eu comecei a trabalhar. E aí, trabalhando, eu comecei a achar interessante o curso de Direito, comecei a ver, né, a importância, né, do que a gente faz na prática. E aí, isso, consequentemente, começou a fazer eu ir melhor na faculdade. Então, eu lembro que eu saí dessas notas de 5, 6, que era o que eu tirava ali no primeiro, segundo ano, para tirar notas muito maiores ali, a partir do terceiro, quarto, quinto ano. Então, chegou até no quinto ano que eu estava, né, com umas notas, assim, quase que dos alunos nerds da sala, assim, porque assim, eu comecei a melhorar, foi uma escadinha mesmo. Uhum. E então, assim, eu nunca me vi só estudando, assim, eu estava sempre trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. Então, eu sempre achei que esse é o modelo que dá mais resultado, pelo menos para mim. E aí, Uhum. o meu jeito, né, com certeza, assim, você vai falar, mas não faltava tempo. Ah, falta, né, mas eu acho que é melhor faltar um pouco de tempo e você se sentir útil, sabe? Todo dia eu acordava, sabia que eu tinha ali meu trabalho, eu tinha minha renda, e aí e estudava, né? Sempre dá para você acordar um pouco mais cedo e estudar, dá para você estudar um pouco antes de dormir. Fazendo De repente, faxina, aí... né? então, essa ideia dos audiolivros, hoje em dia tá todo mundo ouvindo esses podcasts. Então, eu É, fui um precursor aí, porque, né, 10 anos atrás, quando não existia podcast nem nada, eu já estava lá ouvindo aqueles meus áudios do uhum. Masa, né? Tinha aqueles professores do Legal. FG antigo. Audioteca do Masa. Então, e aí eu ficava ouvindo lá e ficava o dia inteiro. Às vezes eu tinha um DVD portátil que às vezes eu levava até para tomar banho, largava lá ouvindo Masa lá e lavando louça, né? Eu não Eu não perdia vou nem falar a piada que eu pensei agora aqui, tá, mas eu vou deixar passar. Ele merece o respeito. Mas, ó, no metrô, no carro, sabe? Fazer viagens aí, São Paulo, Uhum. Cachoeira. Pô, são 3 horas quase de viagem, né? Você ficar Putz. 3 horas ouvindo ali direito. Isso quando eu ia sozinho, né? Porque se eu ia acompanhado, a pessoa não aguentava, né? Mas assim, dá Só, pra, só dá, dava pra ver até o artigo 5º. dá pra estudar de Legal. todo jeito. A gente precisa se virar, né? É, bacana, porque de fato o direito tem matérias que a gente acaba vendo mais na televisão, novela, embora não seja idêntico, né, mas faz pelo menos entender como que é aquilo aplicado. Mas eu fico imaginando assim, disciplinas que são mais teóricas, que às vezes a pessoa, se não tiver uma prática mínima, não consegue enxergar como é trabalhar difusos, né? Imagina, falar de direitos difusos sem de fato enxergar o que que é realizar, concretizar, é difícil de compreender. Quando você está na prática, o estágio é importante por conta disso. Esses concursos intermediários que você pode usar, não que ele seja intermediário, mas que você pode usar de intermediário para chegar no concurso que você sonha, acaba ajudando bastante, né? E aí agora, então, não sei se é uma pergunta tendenciosa de algum amigo, mas dava tempo de ir nas festas e estudar durante a graduação? Ah, sempre dá, né? Pra conciliar tudo, assim, né? A gente fazia parte lá, jogava, ia perder nos campeonatos de futebol, dava para ir nos jurídicos, né? Porque bom a gente nunca foi, né, minha turma? Mas a gente participava de tudo lá, dava para ir em festa, dava para ir nos jogos. E aí, né, no tempo livre, né, você vai trabalhando, estudando, né, que uma hora você alcança aí, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Senão fica Então, doido. tem Igual jeito, agora né? na quarentena. Tem que ter equilíbrio, senão Então, quarentena aí tem que falar para os alunos, que é uma grande oportunidade também, né? Porque quem estuda colocar pode estudo em agora. dia. Você sabe que não tem ninguém se divertindo, né? Porque uma das coisas do estudante é saber que tá todo mundo no parque, né? Jogando futebol, saindo, bebendo, churrasco, e você fica estudando dentro de casa. Agora você sabe que tá todo mundo ferrado É o junto, então, troco dos concurseiros. então tá na hora, né? Chegou a vez aí. Legal.
O Arthur, agora que eu me dei conta, você vai dar aula agora ao vivo para os alunos também. Então, É verdade. já encerrando nosso bate-papo, foi muito gostoso, poderia ter passado mais tempo. Obrigado pela sua dedicação, né? Obrigado, seja à frente do MP, defendendo a todos de uma maneira geral, mas pela dedicação aqui desses minutos preciosos para poder conversar um pouco, trazer a perspectiva da carreira, os desafios. Acho que foi bem bacana. Estou vendo pelas mensagens aqui que o pessoal gostou bastante. Então, obrigado mais uma vez. Eu que E daqui a agradeço. alguns anos a gente faz uma já você como procurador. Não vai demorar tudo isso, não. Pô, não, mas eu agradeço aí, até seus alunos aí, quando precisar fazer alguma coisa presencial também, assim que a gente sair dessa quarentena, né? Legal. Sempre bacana estar com todo mundo aí para explicar um pouco mais da carreira aí. Legal. Interessante. Muito obrigado. Mandar um abraço para todos os cachoeirenses que estão assistindo a gente. Olha o Deco mandando. Beleza. Cuide do seu ócio. Um abração para todos. Manda um grande abraço para os seus pais também. Não sei se faz tempo, acho que você não encontra com eles pessoalmente, né? É verdade, né? Duas grandes personalidades da nossa região, não só da nossa cidade. Um abraço para todos. Fiquem com Valeu. Deus. Obrigado mais uma vez pela Até mais, companhia né? de todos aqui. Valeu, Arthur. Até Até mais. mais. Um abraço. Tchau, tchau.